A paz do Senhor, boa noite para todos os irmãos que estão aguardando aí a nossa pré-aula da lição de número 2. Estaremos continuando a falar sobre a defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Um assunto muito importante para a nossa preparação para defender o Evangelho. Hoje nós estaremos falando sobre a lição 2, Somos Cristãos. O que significa ser cristão no contexto atual, nos dias atuais da igreja. Muito bem, vamos começar com a nossa introdução. Hoje o nosso foco da nossa aula, o texto bíblico, nós iremos basear a nossa aula hoje em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 1 ao 9 e também o versículo 14, será o texto que nós estaremos estudando na aula de hoje. Então nós iremos entender a luta que Paulo teve contra os judaizantes. Também identificaremos como a mesma tendência pode se manifestar hoje e aplicar as lições de Gálatas 2 em nossas vidas. Na igreja primitiva surgiram várias tensões sobre a necessidade de seguir a lei de Moisés. Então nós iremos perceber que o contexto histórico ele é extremamente importante para que nós venhamos entender a aula, o capítulo 2 de Gálatas, onde nós estaremos focando a nossa aula de hoje. A igreja era composta por dois grupos, que eram os judeus e os gentios. Então é extremamente importante a gente entender que o cristianismo agora está numa transição e havia alguns grupos de cristãos que queriam ou entendiam que o cristianismo era uma seita, um segmento do judaísmo. Eles não estavam entendendo que era algo distinto, apesar de que o Antigo Testamento, a lei, ela serviu como aio, como uma preparação para a vinda de Cristo. Agora eles iriam viver uma nova fase, a fase da graça. E eles estavam tendo dificuldade para poder entender isso. Uma outra questão importante que nós iremos ver também é o papel de Paulo como defensor da liberdade cristã. Ele vai mostrar esse protagonismo nesse capítulo 2, defendendo a liberdade cristã, que é tão importante para nós. Nós iremos ver o que estava acontecendo ali naquele contexto, mas iremos também aprender muitas coisas para os nossos dias atuais, porque a gente vai perceber que algumas coisas que são impostas, algumas coisas que são colocadas para que as pessoas venham fazer, são imposições que estão contrariando a liberdade em Cristo. E isso gera uma tensão muito grande na igreja, porque fica, ao invés de termos liberdade como irmãos, fica um investigando, espionando e tentando tirar a liberdade que as pessoas têm. E era esse o contexto em que Paulo trabalhou. Então nós iremos ver que foram tempos trabalhosos, difíceis, e como nós dizemos no final aqui da introdução, ainda hoje enfrentamos desafios que nos chamam a manter a mensagem de Cristo intacta, sem acréscimos ou distorções. Então a lição, como sempre, ela está dividida em 3 pontos, cada ponto terá 3 subpontos. Então, no primeiro ponto, estaremos falando sobre prevenindo-se contra a tendência judaizante. Nós iremos ver que há uma tendência judaizante. Então, no segundo ponto, iremos ver, aprofundar para entender melhor qual foi essa tendência no início da igreja, essa tendência judaizante. E no terceiro ponto, a gente irá perceber essa tendência nos dias atuais. Muito bem, então no primeiro ponto, nós estudando agora o capítulo 2 de Gálatas, iniciando esse capítulo, ele vai falar que Paulo vai subir outra vez a Jerusalém. Então, ele subiu uma primeira vez após a sua conversão e depois, agora de 14 anos, ele vai subir novamente. É interessante que ele vai deixar bem claro que essa ida dele a Jerusalém foi por uma revelação divina. É importante frisar isso, que ele quer mostrar através dessa colocação, desse registro, que não foi por vontade de homem, não foi levado por nenhum convite humano, mas o próprio Deus o levou
a tomar essa iniciativa de ir ali para poder discutir, tratar desse importante assunto. E é interessante também que ele vai levar duas pessoas que ali vão, cada uma delas, exercer um papel importante para se entender o que de fato estava acontecendo, que é Tito e Barnabé. Barnabé já era uma figura bem conhecida, né, ali no meio apostólico, várias intervenções já havia sido feito por ele, então ele já era bem conhecido, mas também agora ele vai apresentar Tito. Então aqui, nessa segunda viagem, a gente vai ver que o objetivo, o motivo dela foi apresentar o evangelho pregado aos gentios para evitar divisões futuras. Então, o que uma doutrina, um ensinamento errado, ele pode causar na igreja? Ruptura, divisões. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que as várias denominações e as várias seitas que existem sempre começaram por uma ruptura. Um líder entendeu de forma errada ou achou que estava tendo uma nova revelação, criou-se a partir daquele um segmento e algumas pessoas começaram a seguir os seus ensinamentos. Então, para evitar que isso acontecesse, já no início do cristianismo, Paulo vai se posicionar. Então, qual que é o problema da heresia? Qual que é o problema da interpretação bíblica errada, principalmente quando se trata de conceitos fundamentais, que no caso agora que estamos estudando se refere à salvação, são as divisões. É a perca da salvação por um entendimento errado da doutrina da soteriologia, doutrina da salvação. E causando essas divisões, como eu falei no princípio, ao invés de nós focarmos no que é essencial, no que é fundamental, nós vamos ficar preocupados com o que o outro está falando, fazendo, vestindo, e aí nós vamos começar a preocupar com coisas que não são essenciais e impondo um peso para as pessoas que estão chegando, que vai dificultar a entrada dessas pessoas no nosso convívio, na nossa comunidade. Não, por que eu não vou para a igreja? Porque lá é assim, é dificultoso, eu não conseguiria fazer isso, sendo que o mais importante é entender os conceitos fundamentais do evangelho que Jesus apresenta através da sua mensagem dos apóstolos. Então, a mensagem do evangelho deve ser a mesma para judeus e gentios. Então, esse foi o propósito dessa subida a Jerusalém. Vamos lá para o segundo subponto? Então, qual que era o objetivo daquela reunião? E nós, às vezes, evitamos, né? Reuniões, é muito difícil, é quase que as nossas reuniões, poucas delas se trata de assuntos doutrinários. Às vezes a gente tem algum vento, às vezes umas dificuldades para entender sobre o calvinismo, às vezes temos alguma outra onda acontecendo, e aí nos desperta o interesse de tratarmos daquele assunto, de fazermos estudos para tentar esclarecer as pessoas, mas muito pouco a gente percebe a preocupação das pessoas em relação à defesa da fé, do evangelho, das doutrinas fundamentais da Bíblia, da apologética, que é tão importante para que nós possamos ter uma vida cristã saudável. Então, com essa preocupação, a gente traçou três linhas ali que foram objetivos daquela primeira reunião. Primeiro, a confirmação do evangelho, para evitar contradições, que estava acontecendo. Vocês vão perceber que Paulo vai repreender Pedro nessa reunião, para vocês perceberem a dissimulação que estava acontecendo, porque Pedro ele se comportava de uma forma diante dos gentios, mas quando chegavam os judeus, ele já mudava ali o seu comportamento. Paulo achou aquela dissimulação ridícula e teve que chamar-lhe a atenção em relação a esse comportamento, para vocês perceberem que essas contradições já estavam trazendo uma duplicidade ali na vida de algumas pessoas. E o outro ponto é a unidade e clareza. Então, se não houver unidade e se não houver clareza nos ensinos, principalmente referente, como nós estamos dizendo, à salvação, que no caso aqui nós sabemos que é pela graça, sem imposição da lei, sem questões externas, se não houver essa clareza, vai haver
confusão. Algumas pessoas vão achar que é necessário fazer outras coisas ou vai tentar diminuir outras para dizerem que aquilo também é importante para que a pessoa seja salva. Se você não fizer isso, ou se você não deixar de fazer aquilo, você não vai ser salvo. Então, para evitar essa confusão, foi que essa reunião aconteceu. E o outro ponto também é a relevância histórica. Foi a primeira grande reunião teológica da igreja cristã que ali vai determinar a liberdade dos cristãos diante da lei. Então, no terceiro subponto, aí vai entrar uma peça-chave ali naquela reunião, que vai ser a figura de Tito, né, que nós vamos perceber Paulo já preocupado com os falsos irmãos que vão entrar naquele convívio, que estão ali junto com eles, no meio dos apóstolos, mas com o objetivo de fiscalizar, com o objetivo de ver se tem alguma coisa errada acontecendo. E aí eles perceberam que Tito não era circuncidado. E Tito também foi, né, como uma providência divina, como uma prova viva. Então ele era um gentil, ele não era circuncidado, e agora ele vai servir como exemplo da liberdade em Cristo, mostrando que a circuncisão já não era mais necessária para a salvação. E já não era necessária para a salvação. Então a circuncisão foi algo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, né, que era necessário para que o povo judeu praticasse, mas agora, nessa nova aliança, ela já não é mais necessária, porque Cristo cumpriu todos os preceitos da lei. E Paulo vai deixar tudo isso exemplificado para que as pessoas possam entender que não há mais esse julgo sobre as pessoas. O judeu que é circuncidado, não tem problema que ele siga a sua cultura. Mas agora o gentil ele não tem essa mesma obrigação, ele não tem mais essa necessidade que o judeu tem. Nós iremos entender isso melhor um pouco mais à frente. Então, outra coisa importante também nesse terceiro subponto é entender o contraste entre Tito e Barnabé. Então, Barnabé era um judeu e seguidor da lei. Agora, Tito, ele simboliza essa nova liberdade em Cristo para os gentios. Então, foi um embate muito pesado que estava acontecendo ali, que trouxe várias implicações, né? A aceitação de Tito sem a circuncisão foi esse marco que trouxe esse divisor de águas ali em relação ao legalismo que os cristãos judaizantes queriam impor naquele seio ali daquela nova comunidade que estava recém-nascida ali no meio dos judeus. Muito bem, vamos lá agora para o nosso segundo ponto. Então, a tendência judaizante no início da igreja, toda essa questão foi bem retratada por Paulo ali em Gálatas, no livro inteiro de Gálatas. Ele vai mostrar ali, vai trazer alguns ensinamentos, mostrando essa preocupação. E ele vai usar uma palavra que ele vai mostrar que foi um espanto muito grande para ele saber que a igreja ali da Galácia já estava abandonando, mudando a forma de pensar. Olha como que a doutrina errada, a crença errada, ela muda o comportamento das pessoas, ela muda o sentimento das pessoas. Porque se não houver uma clareza, as pessoas vão começar a fazer algo com medo de uma punição. Elas vão começar a fazer a circuncisão, ou às vezes vão ficar com dúvida, porque elas estão achando que se não fizer, Deus vai ficar magoado, ou Deus vai castigá-las por não estar fazendo aquilo que elas entendem que é necessário. Porque, principalmente naquele princípio da igreja, naquela transição, as pessoas mostravam no Antigo Testamento. Não tinha agora ainda como nós temos o Novo Testamento para poder examinar. Tínhamos os ensinamentos, as cartas, e em algum momento, alguns pequenos trechos ainda, mas não tinha como nós temos hoje. Então, havia sim uma dificuldade daquelas pessoas, porque chegava ali os judaizantes de uma forma bem
pesada, argumentando de uma forma bem e utilizando o Antigo Testamento que havia ali. É a mesma coisa que nós vemos hoje, que as seitas fazem. Elas utilizam da Bíblia e as pessoas que são menos, que têm um menos zelo no estudo da Bíblia acabam sendo levadas, acreditando em muitas doutrinas que não têm fundamentação bíblica. Alguns começam a seguir essas seitas, Testemunho de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, começam a ir para esses outros caminhos por causa de uma falta de fundamentação bíblica. E quando vocês vão ler lá, eles vão olhar, usar o Antigo Testamento, vão usar a própria Bíblia para poder argumentar que aquilo é necessário e que nós não fazemos e estamos errados. Então isso naquelas pessoas, e principalmente, como nós iremos ver também hoje, as pessoas se sentem acuadas e acham que estão desobedecendo a Deus. E era isso que estava acontecendo. Mas como Paulo havia trazido uma clareza sobre este assunto, ele ficou espantado, porque foi muito rápido. É como se eu explicasse, tirasse as dúvidas aqui, tudo ok, beleza, não tem dúvida, não tenho, mas aí quando ele vai, passa-se pouco tempo, o povo já está mudando a forma de pensar e estão voltando novamente a fazer aquilo que os judaizantes estavam impondo. Então essa palavra ela expressa uma deserção espiritual, mostrando que eles estavam rejeitando a Cristo. Olha como que isso implica na doutrina da salvação. E abandonando a graça de Deus. E aí ele vai usar uma expressão outro evangelho, que não é apenas diferente, mas também ele é contrário à essência do evangelho verdadeiro. Então eles estavam se submetendo a um outro evangelho, porque como nós estamos falando, a mudança, ela de fato, ela não vai ocorrer sem um esforço, sem um zelo da parte daquelas outras pessoas, né, que estão assim se dispondo a mudar. Porque se você já segue uma tradição, para você romper com aquela tradição, você precisa de uma verdade que seja de fato convincente para você, que de fato venha mudar a sua maneira de pensar. Não pode haver dúvidas. Só que, infelizmente, com essa pressão que eles estavam tendo, eles acabaram cedendo e vivendo um outro evangelho diferente. Então, a fragilidade espiritual desses cristãos reflete a influência dos judaizantes, uma influência pesada, e alerta para o constante perigo das falsas doutrinas, mesmo em meio a igrejas, né, que são fundamentadas. A igreja tinha recebido diretamente os conselhos do apóstolo Paulo, então ela tinha fundamentação, mas eles infiltraram no seio da igreja e começaram a colocar ensinamentos ali que estavam contradizendo as palavras, o evangelho que Paulo havia ensinado para os cristãos ali. Então, no segundo ponto, ele vai mostrar para nós, de forma mais clara, quem são esses judaizantes que estavam trazendo esse transtorno ali para a comunidade cristã. Então, eles eram cristãos judeus que insistiam na observância da lei de Moisés, especialmente na circuncisão, como condição para a salvação. Então, para ser salvo, todos precisam se circuncidar. Se não circuncidar, você não será salvo. A salvação de Cristo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas se você não circuncidar, não adianta só acreditar no sacrifício de Cristo. Então, era uma condição para que eles pudessem ser salvos. Então, Paulo vai denominá-los como falsos irmãos, justamente porque estavam ali trazendo esse transtorno para a comunidade cristã, que era uma doutrina, né, totalmente diferente, um evangelho totalmente diferente do que Paulo já havia apresentado. E um outro ponto importante é que eles estavam infiltrados na igreja e até em reuniões apostólicas causando divisões. Imagina, hoje a gente tem muitos exemplos disso, né? A gente tem muitos exemplos. Parece que não é uma coisa só daquela época, mas não é. Até hoje nós temos essas dificuldades. Toda igreja que tem dois tipos de ensinamento sobre um assunto, ela vai rachar, ela vai dividir.
você vai olhar para a pessoa com um olhar não tão bom, né, como se a pessoa estivesse fazendo uma coisa errada. A pessoa talvez está com a consciência tranquila diante de Deus, e você vai insistir, mesmo às vezes o pastor esclarecendo, mostrando na Bíblia, por orgulho, por arrogância, por várias outras questões que a pessoa precisa fazer uma autoavaliação, ela insiste, mesmo mostrando para ela na Bíblia, que aquilo não se deve, né? Ou que se não deveria fazer, ou que deveria ser diferente daquilo. Não, irmão, não tem problema. A palavra de Deus não nos acusa, não há nenhuma orientação bíblica quanto àquilo, mas mesmo assim as pessoas, por uma tradição, elas querem seguir e causa divisões na igreja. Porque a pessoa que não está fazendo nada errado, para aquela outra que está vendo, parece que está fazendo. Às vezes nem cumprimenta com a paz do Senhor, porque acha que o irmão está fazendo uma coisa errada, mas biblicamente o pastor já mostrou, não tem problema. Então isso era o maior problema que estava tendo. Essa divisão que estava começando a acontecer justamente no início. Então eles estavam fazendo um esforço muito grande para transformar o cristianismo em uma mera seita judaica. Então eles iam limitar naquele momento, se isso tivesse êxito, a universalidade do evangelho. O evangelho não ia ser para todas as pessoas. Seria apenas mais uma seita judaica, assim como eram os fariseus, os saduceus, mais uma seita do judaísmo, e não o cristianismo puro e simples que nós conhecemos. As pessoas estão se apartando da simplicidade do evangelho. Muito bem, no terceiro subponto, vamos tratar mais especificamente da tensão que houve ali, né? Imagina-se como que houve, né? Como que foi aquela tensão, ao ponto de, como nós falamos, de Paulo ter que repreender Pedro. Numa reunião, Paulo ter que chamar a atenção. Por isso que, infelizmente, às vezes, essas questões elas não são bem tratadas, porque, de fato, elas criam tensões. E, às vezes, a gente ignora muitas coisas que não é a forma correta de resolver problemas desse tipo, para justamente não criar essas tensões. Então, Paulo, seguro de que ele tinha o conhecimento de Deus, que Deus ali o tinha orientado para que ele trazesse aquele esclarecimento, ele tinha essa segurança, tinha um embasamento ali bíblico, o evangelho, Cristo tinha revelado para ele o evangelho, então ele tinha essa segurança e pôde, né, defender esse evangelho, né, que é o propósito dessas lições é justamente esse, que nós possamos defender o evangelho, que nós possamos despertar para a importância de defendermos o evangelho, de estudarmos a palavra, principalmente quando se trata sobre as doutrinas essenciais da nossa fé. Se muitas pessoas se perguntassem 3 versículos bíblicos que comprovam a divindade de Cristo, muitas pessoas não saberiam citar essas referências. E nós sabemos que a divindade de Cristo é um dos assuntos que são mais combatidos pelas seitas. E então é importante que nós estudamos este assunto, que nós saibamos, que nós estejamos convencidos disso, para que quando essas pessoas chegarem, nós possamos ajudá-las. Porque se existe um melhor campo para a gente evangelizar, é o campo das seitas. Só que para evangelizá-los, precisamos ter conhecimento. É um grupo de pessoas que nós não precisamos ir atrás deles. É eles que vêm atrás de nós. É eles que nos procuram. Então, se nós tivermos o conhecimento bíblico, poderemos plantar o evangelho no coração dessas pessoas. Então, os judaizantes, eles estavam exigindo que Tito fosse circuncidado. Ele tem que circuncidar, Paulo. Não, Paulo, não. Ele precisa circuncidar. Paulo, se ele não circuncidar, ele não vai poder participar da nossa comunidade. Não adianta. E Paulo precisou se esforçar ali em um confronto para poder preservar a liberdade cristã e reafirmar a essência do evangelho. Então, a postura de Paulo destaca a importância de proteger a verdade, mesmo diante de pressões internas. Então, as pressões dentro da própria igreja, tem muitas pessoas que não aceitam correções. Tem muitas pessoas dentro da própria igreja, mesmo que o pastor, que o professor explique, ensine, mostre na Bíblia, eles não aceitam correções. E às vezes são coisas que vão comprometer a salvação.
Porque se uma pessoa veio do catolicismo, talvez ela vai achar, ela vai acreditar que algumas coisas ali ainda são importantes. E aí, quando você vai fazer essa purificação através da palavra de Deus, as pessoas têm dificuldade. Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de entender o que é transubstanciação, que o pão ali ele só representa e não é o corpo de Cristo. Tem pessoas que têm dificuldade. Às vezes pega textos bíblicos, os mesmos textos bíblicos que a Igreja Católica utiliza para poder defender a transubstanciação de forma errônea. Alguns cristãos, às vezes, usam esse mesmo texto bíblico também de forma errônea para tratar da ceia. E aí gera confusão nas pessoas. Então, é importante, quando a gente for falar sobre um assunto, a gente ver o que o contexto está dizendo. É sobre a ceia mesmo que está falando o capítulo 6 de João? O capítulo 6 de João aqui está falando sobre a ceia, a Santa Ceia? Não. Então, não posso usar esse texto para poder falar sobre a Santa Ceia, porque é o mesmo texto que a Igreja Católica vai utilizar para poder defender a transubstanciação. E isso gera confusão, principalmente nas pessoas que também já foram católicas. Então, a importância de a gente ter uma exegese, deixar que o texto fale para nós, tirar do próprio texto, é justamente por isso. Porque, e às vezes, para evitar essa tensão, a gente ignora, a gente deixa, e a pureza do evangelho vai se corrompendo com o passar do tempo. Muito bem, vamos lá agora para o nosso terceiro e último ponto, a tendência judaizante nos dias atuais. Um ponto importante é quando ele vai dizer que é o mesmo evangelho. Então, apesar de Paulo ser o apóstolo dos gentios e Pedro o apóstolo dos judeus, a mensagem era a mesma. Então, a mensagem que eles estavam pregando é que nós somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo. Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele vai falar que nós, sendo justificados pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus. A única maneira de uma pessoa ter paz com Deus é sendo justificado pela fé. Se fosse pelas obras, nós nunca saberíamos o que nós teríamos que fazer para se salvar. Ou, se fosse pelas obras, por mais que eu tenha feito muita coisa, quando eu pecasse, fizesse alguma coisa que pudesse tirar créditos de mim, eu não saberia o quanto que eu teria que fazer novamente para recuperar o crédito que eu perdi. Isso ia me deixar desesperado. Isso ia me deixar sem saber o que fazer. A única maneira de termos paz com Deus, disse Paulo, é sendo justificado pela fé em Cristo, pelo que Ele fez por nós. É confiar naquilo que Ele fez por nós. Então ele vai deixar isso bem claro. E essa era a mesma mensagem que Pedro pregava. Só que o contexto cultural, as tradições ali do judaísmo estavam embaraçando agora. Porque quando a pessoa pega a Bíblia, principalmente no seu Antigo Testamento, e vê muitas coisas que eram feitas, elas acham que precisar agora também é a palavra de Deus. Nós precisamos continuar seguindo essa tradição. Mas se você não entender o que é Cristo, como que a lei se cumpriu em Cristo, se você não entender a obra completa de Cristo, você vai ficar preso em coisas que, de fato, já não são mais, ou já não tem mais o valor que tinham no passado, porque Cristo cumpriu completamente. Então, esse é o Evangelho. Então, a diversidade de culturas e povos não muda a essência do Evangelho. Ele é único, sem adaptações culturais, e ambos, judeus e gentios, precisam da mesma mensagem de Cristo. Só assim, judeus, gentios e todos os povos serão salvos por essa mensagem. E apesar das suas culturas, das suas tradições, nós não estamos aqui para mudar a cultura e a tradição de ninguém. O Evangelho muda o coração das pessoas. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a essência, o âmago do ser das pessoas. E é isso que o Evangelho faz. Então não existe dois evangelhos. Existe só um, o imutável e universal Evangelho, que é para todos. Muito bem, no segundo subponto, o perigo da doutrina judaizante. Então Paulo ele vai chegar ao ponto de amaldiçoar quem prega esse outro evangelho.
em Gálatas 1, 8 e 9, ele vai amaldiçoar, porque ele está vendo ali que, de fato, é um perigo grande para que a comunidade cristã seja contaminada e todo o trabalho dele seja em vão. Todo o trabalho que ele está fazendo seria em vão. Ele estava cansando, se esforçando de forma inútil, não ia ter resultado nenhum. E ele se preocupou com isso. Então, o perigo está ali em transformar o cristianismo em uma seita judaica, negando a suficiência da graça de Cristo. A extensão, o poder, a suficiência dessa graça de Cristo para nos salvar. Então, não era necessário, não é necessário nenhum acréscimo. A salvação de Cristo está completa. Alguns dizem, ensinam erroneamente, né, que se você perceber os erros, vocês vão perceber que segue uma tradição de um líder. Se pegasse só a Bíblia, não conseguia enxergar aquela doutrina. Alguns, por exemplo, dizem que existe um juízo investigativo, que a obra de Cristo não foi completa, ele ainda está trabalhando ou fazendo alguma coisa para que aquelas pessoas possam ser salvas. Então, são ensinamentos antibíblicos que as pessoas vão incluindo para que as pessoas possam acreditar, para que aquilo de alguma forma traga alguma tranquilidade, para que elas entendam que sem aquilo elas não seriam salvas. Mas isso não está escrito na palavra de Deus. Isso não foi deixado na palavra de Deus. Foi um acréscimo de um homem que se divorciou do evangelho, fundou o seu próprio segmento e muitas pessoas até hoje seguem o ensinamento dessas pessoas porque não tiveram humildade de reconhecer que o evangelho é puro, é simples e sem adaptações. Então, Paulo ele vai destacar também nesse combate aí a diferença da carne e do espírito, quando ele vai dar aquele texto, né, maravilhoso lá sobre o fruto do Espírito. Ele justamente quer mostrar o esforço que nós fazemos para obter a lei, as obras, o que a carne produz. Ele vai deixar bem claro qual que são as obras da carne. Ele vai mostrar que as obras da carne são totalmente diferentes. Se você andar na carne, elas são totalmente diferentes do que o Espírito vai produzir em nossas vidas. Então, a carne, nós não podemos depender da nossa carne para alcançar a salvação, do nosso esforço para alcançar a salvação. Nós dependemos da ação do Espírito para mudar as nossas vidas. E aí ele vai dizer que essas pessoas que dependem e estão deixando a obra do Espírito acontecer, eles vão mostrar algumas evidências, alguns sinais que eles têm o Espírito Santo e vai destacar esses sinais. Muito bem, no terceiro e último ponto agora, depois eu coloquei também um ponto agregado nesse aí para a gente poder ver, especificando a questão do sábado, que também é alguma coisa que está trazendo ali o que o judaísmo também estava impondo ali naquele momento, e hoje existe um segmento também que valoriza muito essa questão do sábado, nós falaremos um pouco sobre isso. Então, no terceiro e último ponto, ele vai falar sobre as práticas atuais. Então, uma coisa interessante aí que ele deixa, né? Ele vai falar sobre a influência judaizante que se manifesta ainda hoje, a guarda do sábado e observância das leis dietéticas judaicas, sobre algumas pessoas falam que a gente não pode comer carne de porco, vai especificando algumas coisas que a gente não pode comer, sendo que você lê o texto bíblico, você vai falar que a oração, quando você ora, tudo é abençoado. Você vê que em Corinto estava tendo um problema assim. Paulo teve até que falar, irmãos, por causa do mais fraco, não tem problema você comer, mas por causa do irmão mais fraco, é bom que não coma. Olha para você ver o que o entendimento errado traz, a divisão que ele traz. Uma coisa que eu poderia fazer, que não tinha mal nenhum, eu vou acabar tendo que não fazer, porque a pessoa não quer se submeter ao conhecimento do evangelho de forma pura, porque ele ainda está embaraçado ali com alguns conceitos antigos do judaísmo. E até hoje algumas pessoas impõem isso. Então, também tem a liturgia da sinagoga, que tem algumas igrejas que seguem alguns padrões aí litúrgicos das sinagogas. Então, no final aqui, ele fala o seguinte: essas práticas, embora significativas para a cultura judaica, não são exigidas para os cristãos, pois nossa identidade não depende dessas tradições
externas, mas da fé em Cristo. Amém? Então vamos lá agora para a gente poder fazer na lição, aí ele traz essa divisão que eu achei interessante também. Então vamos lá, a pessoa é judeu, ele se converteu, aí Paulo vai dizer o seguinte: se alguém foi chamado estando circuncidado, não se torne incircuncidado. Então, foi chamado circuncidado, não tem problema. Você não vai precisar de deixar de ser incircuncidado, um incircunciso. Agora, o não-judeu, por sua vez, não deve adotar as práticas judaicas. Ele vai deixar em 1 Coríntios 7,18. Se alguém foi chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Então, ele já está deixando isso claro também, que se você é gentil, não foi circuncidado, você não precisa circuncidar. Isso é uma questão judaica. Você não precisa de adotar essa prática. Nós não podemos colocar empecilho para que as pessoas sigam a Cristo. Nós não podemos colocar tropeços para que as pessoas deixem de seguir a Cristo. Isso não é necessário para a salvação. Ele vai deixar isso bem claro. Então, esses pontos deixam claro que a conversão a Cristo não exige mudança de cultura para os judeus, nem imposição de práticas judaicas aos gentios. Muito bem, agora a questão que eu falei para vocês, que eu coloquei, pode mudar os slides, é a questão do sábado. Então, isso eu acho interessante também, porque como nós estamos estudando sobre apologética, sobre seitas e heresias, sobre defender a fé, sobre o antigo com roupa nova no novo, é importante, a antiga seita com roupa nova nos tempos atuais, é importante a gente falar sobre essa questão do sábado. Então, o sábado ele foi instituído por Deus como um dia de descanso no Antigo Testamento. Jesus ele vai trazer uma correção bem drástica ali, vai falar que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Esse é um conceito importante, porque para muitos o sábado é o Senhor e nós temos que nos submeter a ele, porque é um pecado você não obedecê-lo. Né? Muitas pessoas elas têm essa interpretação errônea sobre esse conceito do sábado. Paulo ele vai esclarecer isso, né? Que muitos observam dias e ele vai ficar preocupado também. Meu Deus, será que eu tenho trabalhado em vão? Eu já expliquei isso para vocês, que nós não temos que ficar guardando dias. E ele vai deixar isso claro, porque mesmo depois daquele combate inicial, agora para a igreja de Colosso, ele vai tratar desse assunto também. Então nós vamos perceber que foi um assunto bem explicado ali na origem do Novo Testamento, justamente para que as pessoas não carregassem esse peso, essa dificuldade. Mas aí vem, como eu falei, um grupo bem organizado que começa a infundir isso, ensinar isso. A pessoa não tem o conhecimento bíblico da obra completa de Cristo, o que Cristo de fato fez, e acabam se confundindo. Muito bem, agora no último slide agora, aí tratando e finalizando essa questão do sábado, ele vai falar que os cristãos agora começaram a reunir no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, né, que é no domingo. Também não significa que o domingo seja um dia mais santo do que os outros. Foi um costume que os cristãos adotaram e nada impede a pessoa que também quiser adorar a Deus no sábado. Só que não podemos estipular isso como se isso fosse necessário, como algumas pessoas colocam. Então, a liberdade cristã. Cada cristão é livre para decidir como adorar a Deus, sem imposição da lei. O sábado, como um mandamento cerimonial, foi cumprido em Cristo. Cristo é o nosso sabate, ele é o nosso descanso. O cristão vive em liberdade, adorando a Deus todos os dias. Muito bem, amados. Então, para a gente poder concluir, uma aula muito boa, nós teremos aulas magníficas pela frente, né, que nós possamos aproveitar bem. Estava com saudade desses temas na CPAD, né, esses temas de apologética, de doutrina bíblica. Estávamos muito falando sobre vida cristã, às vezes ou outra, numa revista, tinha uma lição que tinha alguns conteúdos doutrinários, mas estava com bastante saudade. Então, para a gente poder concluir, o evangelho é suficiente para a salvação. Então, nós não precisamos, por isso que Paulo vai dizer que nós temos que pregar o evangelho. É ele que transforma, ele que muda as pessoas. As pessoas precisam conhecer o evangelho puro e simples que nós conhecemos. Devemos resistir ao legalismo e valorizar a liberdade em Cristo. Irmãos, somos irmãos, somos uma família, nós não podemos deixar nada nos dividir. Infelizmente, as divisões que temos, de forma de pensar diferente em algumas questões,
nós temos que entender que isso não é essencial. Nós temos que nos focar naquilo que nos une. E o que nos une é mais forte. O que nos une, a salvação em Cristo, aquela promessa que Cristo deu, que somos uma família, essa promessa ela tem que valer para nós. Nós não podemos nos dividir. Existem pessoas que não se comunicam, que não vivem como irmãos, justamente por causa de uma interpretação, de um conceito que não representa de fato a verdade. A unidade da igreja é baseada na fé em Cristo e não em práticas culturais. Reflexão. Como podemos viver de forma a preservar a pureza do Evangelho em nossas vidas e na igreja? Então, fica essa reflexão para vocês, baseado em tudo que nós falamos aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que tenhamos uma boa aula no próximo domingo para a glória de Deus. Muito obrigado.